Capítulo 6 dos movimentos emancipacionistas ao governo de Dom Pedro I. Para a independência, houveram dois movimentos emancipacionistas: a Inconfidência Mineira, de 1789, que tinha como pontos principais a pobreza dos mineiros, declínio da exploração do ouro, pesados impostos cobrados pela coroa, a imposição do pagamento mesmo com o declínio da exploração do ouro e eles não tendo como pagar esses impostos, o que culminou com a revolta elitista, que foi a Inconfidência Mineira, que tinha como ideais inspirados nas independências dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, e como líder mais lembrado da Inconfidência, o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que foi condenado e morto, diferente dos outros que conseguiram exílio para outros países, para outras terras portuguesas, colônias africanas. Já a Conjuração Baiana, ela foi promovida por diferentes camadas, não só a elitista. Promovida por brancos e negros pobres, alfaiates, soldados. Tinha também os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Foi uma revolta de cunho de uma camada mais social diferente, não foi elitista como a Inconfidência. Foi emancipacionista porque pedia também o fim do que representava a ligação com Portugal, né? Emancipar-se de Portugal. Mas também culminou com a morte dos seus líderes e com uma represália violenta, repressão violenta do governo para servir de exemplo aos opositores do sistema colonial. Como sabemos, acontecia a dominação de Napoleão Bonaparte na França. E ele, para tentar ir contra os ingleses, que foi a sua resistência maior, eles promoveram um bloqueio continental. No entanto, Portugal ele não aderiu a esse bloqueio continental, que queria terminar as relações econômicas com o comércio inglês por parte dos outros, como Portugal e Espanha, as outras nações. No entanto, Dom João ele não interveio nesse primeiro momento, ficou neutro. Mas Napoleão ele não queria essa neutralidade, então invadiu Portugal. Com essa invasão não teve resistência de Dom João. Ele se viu necessariamente obrigado a fugir de Portugal com a corte para o Brasil, a colônia, com a ajuda, entre aspas, dos ingleses. E em 22 de janeiro de 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil. Mas essa ajuda não foi porque eles são bonzinhos, ingleses. Eles queriam algo em troca, principalmente a abertura dos portos. Tratado de Comércio e Navegação vem a posterior, que era para baixar os impostos dos produtos ingleses no mercado brasileiro, fazendo com que até o
a própria relação Portugal e Brasil tivesse desfavorecimento nessa relação e nesse tratado. Com a chegada do Dom Pedro e a corte, né, ele precisou fazer modificações e precisou estruturar para que ele pudesse administrar aqui do Brasil o reino português. Ele criou várias coisas, ele nomeou ministros, ele instalou tribunais de justiça, criou o Banco do Brasil, e todos esses aparatos para que se constituísse o reino português. Mas não deu jeito em algumas coisas e ele precisou elevar a Reino Unido a Portugal e ao Algarves o Brasil. O Brasil tornou-se Reino Unido. No entanto, isso não agradou aos portugueses, que a posterior culminou em outra revolução, em outra revolta. Mas antes disso, a Revolução Pernambucana, também emancipacionista, a Revolução Pernambucana de 17 também teve um cunho emancipacionista. Os aumentos dos impostos, a corte aqui demandava mais impostos e os pernambucanos estavam cansados desses impostos para sanar os gostos e os luxos da corte aqui que estava no Rio de Janeiro. A seca que devastou o Nordeste no ano de 1816, o declínio do preço do açúcar e algodão, que eram os principais produtos produzidos pela província, culminaram no desencadear dessa revolução. Diversos grupos sociais envolvidos. No entanto, como todas as outras revoltas emancipacionistas, culminou com a opressão de Dom João VI e a condenação à morte dos seus líderes, Tenório Jorge, Padre Pedro de Souza, Teotônio Jorge, Padre Pedro de Souza, Tenório, Antônio Henriques e José de Barros de Lima. No entanto, a revolta do Porto Liberal, ou Liberal de 1820, que foi a revolta portuguesa, culminou com a volta do Dom João VI a Portugal. E ele deixou Dom Pedro, que seria Dom Pedro I, aqui. Mas essa sucessão dinástica não agradou, não correspondia à solução política pretendida pelas cortes de Lisboa, que eram os burgueses portugueses, porque para eles era necessário recolonizar o Brasil. No entanto, o Partido Brasileiro, que eram as elites agrárias que faziam parte, não queriam perder os privilégios que eles conseguiram se tornando Reino Unido a Portugal. E pressionaram e apoiaram Dom Pedro para que ele ficasse em Portugal, ou ficasse no Brasil. E apoiaram com documentos, assinaturas que eles reuniram. E no dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico aconteceu, quando o Dom Pedro ele resolveu ficar no Brasil.
o que não agradou às Cortes de Lisboa, que a posterior culminou no rompimento político com Portugal. Decidido por Dom Pedro e pelas forças que o apoiaram. E no dia 7 de setembro de 1822, ocorreu a independência do Brasil, em São Paulo. E em 1º de dezembro, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil. No entanto, ele prometeu, quando ele foi declarado imperador do Brasil, uma constituinte aos liberais. E eles prepararam essa constituinte para 1823. Só que ele não aceitou. Ele fechou a Assembleia, suprimiu todos aqueles que reagiram, prendeu ou expulsou do país. No entanto, isso abre margem para o desagrado do Partido Brasileiro, que é os grandes latifundiários que movem o Brasil naquela época. E para agradar, de certa forma, e evitar mais desgostos e o aumento de sua popularidade e a diminuição do seu aumento na sua popularidade, ele manda fazer a Constituição de 1824, que ele coloca e estabelece, outorga, entre os fatores, a existência de 4 poderes: o judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador. O judiciário, juízes e tribunais; o legislativo, senadores, deputados e elaborador de leis do império; executivo, o exercido pelo imperador; e o moderador, que controla todos esses outros. E um sistema eleitoral que não era para todos. Só alguns homens participavam, homens de posse, de renda, mulheres não, escravos e índios muito menos. E tinha que ter uma certa quantia para votar, para ser candidato a deputado, a senador. E a relação entre Estado e Igreja estava submetida ao poder moderador também. E aí o catolicismo se tornou a religião oficial. Essas atitudes de Dom Pedro I provocaram revoltas entre os políticos de pensamento liberal. A Constituição de 24, a instituição do poder moderador, a reação mais enérgica explodiu no Nordeste em 1824, com a Confederação do Equador. Naquela época, havia muitos motivos para o descontentamento entre diversos grupos sociais do Nordeste. Os membros da elite estavam preocupados com a contínua queda da exportação de açúcar, a miséria entre as camadas mais baixas, e então esses grupos se reuniram e momentaneamente, em torno de ideias contrárias à monarquia e à centralização do poder, líderes como Cipriano Barata e Frei Caneca. E essa confederação ela se expandiu pelas províncias do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas. No entanto,
culminou com uma repressão fortíssima e a morte e a condenação à morte de líderes como o Frei Caneca, Manuel Paz de Andrade e outros que conseguiram fugir. Essa popularidade baixa dele e o desfecho da Guerra de Cisplatina, as dívidas, a crise econômica, fez com que Dom Pedro ele fosse perdendo aos poucos a sua popularidade e pudesse governar, né? Porque essa crise econômica, que quando a gente se tornou independente, a gente teve que pagar para a Inglaterra, teve que pagar através de tratados, é claro, teve que pagar para Portugal, para ser declarado independente. Isso e as guerras, a Confederação do Equador, a Guerra de Cisplatina, que se estendeu por muito tempo, só terminou em 28 e não teve vencedor. Aí a morte de Dom João VI, o golpe em Portugal por seu irmão Dom Miguel, ele tentando assegurar o trono em Portugal, colocou o Ministério dos Brasileiros para tentar apaziguar os ânimos, depois trocou pelo Ministério dos Marqueses de Portugueses, o que deixou a ala brasileira mais descontente ainda com o que estava acontecendo no Império. O que culmina isso tudo é em 7 de abril de 1831 a abdicação para o seu filho Pedro Alcântara, então com 5 anos, e a vitória da oposição nacional.